Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metafísica do Evangelho, oração dominical, Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós vamos fazer uma reflexão do Pai Nosso, comentando alguns tópicos que estão no capítulo 28, item 2. Mas, antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Vamos nos ligar com o nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele para nos intuir, nos ajudar a compreender com profundidade o seu Evangelho, a sua oração do Pai Nosso, oração dominical, para que a gente possa, através dessa compreensão, vivenciar esses ensinamentos do nosso Mestre. Então, com o nosso coração bem aberto, vamos dirigir a Ele essa oração dominical. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, vamos então, é uma pequena introdução, que eu vou ler um pequeno trecho de todos esse capítulo do Evangelho, eu vou ler alguns trechos e vou comentar também, bem rapidamente, porque o nosso tempo é curto. Nós não temos como comentar o capítulo todo, porque ele é muito longo. De todas as preces, o Pai Nosso é a que colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Mateus 6, 9 a 13. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Mas em virtude de ser concisa e o profundo sentido, contidos nas poucas palavras que a compõem, escapa a maioria. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma de suas partes. A razão é essa, porque eu resolvi trazer para nós hoje essa reflexão. Porque a gente já está orando o Pai Nosso tão mecanicamente que a gente não para pensar na profundidade das palavras de Jesus. E tudo que Jesus nos deixou, tudo que Jesus nos ensinou, todos os ensinos de Jesus através das parábolas, através do seu Evangelho, maravilhoso, tem uma profundidade tão grande que muitas vezes nós temos dificuldade de alcançar. Mas isso é treino. Quanto mais a gente busca, mais a gente se aprofunda. É dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. É o seguinte, muitas vezes as pessoas imaginam que se elas orarem várias vezes o Pai Nosso, muitas religiões fazem isso, né? 10 vezes o Pai Nosso, 10 vezes uma Ave Maria, e acha que é a quantidade, é o cansaço de tanto repetir que vai fazer com que Deus nos ouça, e não é bem assim. Basta falarmos com o coração, com a alma, e na certeza de que essa oração, essas palavras que nós estamos proferindo, vão nos ajudar a mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Vamos iniciar então essa reflexão, começando pelo primeiro item do Pai Nosso, o primeiro tópico do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva
e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares, vemos a prova de um amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso, aquele que não vos glorifica. Ingrato, aquele que não vos rende graças. Segundo item do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis perfeitas de sabedoria, que os fariam felizes se as seguissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudariam-se mutuamente, ao invés de prejudicarem-se. Como fazem? O forte ajudaria o fraco, ao invés de massacrar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma única infração a essas leis que não tenha consequências inevitáveis. Se nós prestarmos atenção, o início do Pai Nosso é um louvor. Nós estamos louvando o Senhor. Estamos prestando uma homenagem. Estamos demonstrando para o nosso Pai o quanto Ele é importante para a nossa vida. Eu sugiro para vocês lerem na íntegra esse item 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma lavagem de alma. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e se submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode. E então fará vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem nos céus. Essa explicação desse tópico. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não a nossa, a do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui nós estamos pedindo ao Pai que nos dê força, inteligência, disposição para trabalhar, porque Deus não vai nos dar o pão pronto. Ele vai nos dar a condição de adquiri-lo através do trabalho, do nosso esforço, porque é o nosso trabalho, o nosso esforço que vai fazer com que nós evoluamos. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Agora vem a explicação do trabalho. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque vós o criastes livre. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem e nos ofenderam. Primeiro nós fizemos o louvor, nós louvamos o Pai. Agora nós estamos entrando na ação. A oração é composta da palavra e da ação, certo? Por isso que chama oração. Depois nós vamos comentar sobre isso. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde será preciso resgatar. Solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia e vos prometemos empregar nossos esforços para não contrair novas dívidas. Já basta as que nós já temos, né? Já temos noção. Então, vamos parar
né? De nos endividarmos cada vez mais. Vamos resgatar as nossas dívidas que nós já fizemos, dívidas do passado. Na caridade, nos destinados a maior das leis. Mas a caridade não consiste somente em amparar ao semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos vossa indulgência, se nós mesmos não usássemos dela para com aqueles dos quais temos do que nos queixar? Nós não estamos pedindo perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem e que nos ofenderam. Então, aqui está a nossa proposta na prece do Pai Nosso. Pai, eu quero mudar, eu não quero guardar mágoa dentro do meu coração. Essa é a minha proposta. Esse é o meu comprometimento, Pai, com você, através dessa prece. Eu não quero mais ter mágoa de ninguém. Eu quero perdoar todos aqueles que me ofendem ou que tentam me ofender. Esse é o meu compromisso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui nós estamos pedindo. Nós começamos com o nosso petitório. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que inspiram-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, conquanto são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-lo será inútil. Aqui cabe uma reflexão bem profunda. Então, o mal só nos atinge se nós tivermos afinidade com eles. A principal causa do mal está em nós mesmos. Se nós prestarmos atenção, os maus espíritos, aqueles que nos obsidiam, só conseguem nos atingir porque nós estamos na mesma vibração, na mesma sintonia que eles. Porque os espíritos superiores, os espíritos perfeitos, eles não atingem, eles não prejudicam, porque não têm acesso. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de vossos anjos, guardiões, e pelos bons espíritos, a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Aqui está o ponto principal da oração, a vontade de corrigir nossas imperfeições. A minha proposta nessa oração é justamente essa, me corrigir, me transformar, porque assim eu vou evoluindo, eu vou crescendo e vou me livrando daqueles que tentam me impedir de seguir os seus passos. Senhor, como sois a fonte de todo bem, Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo por isso o mal ser obra vossa. Nós mesmos o criamos ao desprezar vossas leis e pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio que nos destes. Quando os homens cumprirem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. Aqui está a chave
o livre-arbítrio mal usado vira contra nós. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa liberdade de agir e procurar sempre agir bem, corretamente, nos transformando, buscando aquilo que nos transforma, não aquilo que nos derruba, que nos torna pessoas piores. A prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível para ninguém, e apenas parece irresistível àqueles que nela se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter a de fazer o bem. Senhor, meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja. Agora nós vamos ver o significado dessas duas palavrinhas mágicas. Assim seja. Assim seja o que? Assim seja a vontade de Deus, a vontade do Pai. É um compromisso que nós estamos assumindo. A partir de agora nós vamos fazer aquilo que nós nos comprometemos na oração. Permita, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria. Que todas as coisas que não compreendamos sejam feitas conforme a vossa vontade e não a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós e em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência. Suplicamos vossa misericórdia e vossa bênção para todos, todos incondicionalmente, sejam amigos, inimigos, seja quem for. Nós pedimos as bênçãos do Pai. Então que assim seja um compromisso assumido com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Jesus, quando disse essas palavras, ele queria mostrar para nós que se nós seguirmos os ensinamentos dele, nós encontraremos o caminho da nossa redenção. E a prece é uma das formas de redenção que nós temos. Então, quando Jesus coloca o termo oração no Evangelho, ele está mostrando para nós que a nossa palavra tem que ser sempre seguida de uma ação, de uma atitude. Orar é aquilo que a gente fala, a oralidade, a nossa expressão oral. E a ação é a nossa atitude, é aquilo que nós vamos fazer com as palavras que nós proferimos durante a oração. Então, a partir daí, nós temos um compromisso. Para que a nossa oração tenha validade, nós temos que cumprir aquilo que nós falamos durante a nossa oração. Quando Jesus fala no Evangelho, em várias passagens, ele não diz prece, ele não diz reza, você precisa rezar. Ele diz, quando orardes, recolhei-vos ao vosso aposento, ou seja, ao vosso interior. Ele diz, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, em oração, vos será concedido. É tão fácil assim? É só orar que o Pai concede o que a gente quer? Não, porque a palavra oração significa a palavra seguida da ação, da atitude, do compromisso, do comprometimento de crescimento, de cumprir aquilo que nós prometemos, ou assim seja, que a gente diz no final, ou amém, é a mesma coisa. Então a oração que Jesus diz que o Pai nos atenderá é aquela que nós nos comprometemos através da palavra a sermos melhores, a crescermos, a evoluirmos.
cada oração que fazemos exige de nós um comprometimento para que ela seja ouvida. Uma reforma interior, uma transformação interior. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós fazemos aquela saudação no início e tal, e chega um momento do compromisso. Qual é o compromisso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu estou me comprometendo através da minha palavra, através da minha oração, do oral, da minha oralidade, a não guardar mágoa dentro do meu coração, a perdoar incondicionalmente todos aqueles que me ofendem, todos aqueles que tentam me ofender. Então, o Pai Nosso é um compromisso de perdão. O nosso compromisso após orar o Pai Nosso é perdoar. Já fizemos um petitório, já fizemos a homenagem ao Pai. E agora estamos nos comprometendo. Jesus ensinou a nós orarmos dessa forma. O Pai Nosso foi a oração que Ele deixou para nós. E ela é completa, ela é perfeita. Prestemos atenção em todos os tópicos para que a gente para que nós possamos nos elevar, chegarmos o mais alto possível e assumirmos um compromisso com Jesus, nosso querido Mestre, nosso amado Rabi. E vamos encerrar deixando essa figura maravilhosa de Jesus, esse sorriso lindo, no coração de todos vocês, de todos nós. E que esse Mestre continue nos iluminando, continue nos mostrando o caminho que precisamos seguir, que é Ele. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca terá fome. Que pão é esse? O pão é o Evangelho. O Evangelho não é feito para ser lido e largado de lado, é feito para ser comido. O Evangelho é o alimento da nossa alma. A nossa alma tem fome, tanto quanto o nosso corpo físico. Nós temos fome física, nós comemos e saciamos a nossa fome. Agora, se eu tiver com fome e olhar para a comida, eu vou ficar satisfeita? Não, vou ficar com mais fome ainda. O Evangelho é a mesma coisa. Quando o meu espírito, a minha alma está com fome, ela precisa se alimentar desse pão da vida que é Jesus, esse pão da vida que é o Evangelho. A alma alimentada não tem necessidade nenhuma, é confiante, é grata, é feliz, é alegre e vive em paz, porque ela está nutrida pelo Evangelho, que é o pão da vida, certo? Muito obrigada, gente. Vamos encerrar elevando a esse meigo Jesus, que é o nosso Pai Celestial, mais uma vez, a nossa prece do Pai Nosso, agora feita de outra forma, porque nós já compreendemos o seu significado mais profundo. Então vamos abrir o nosso coração e vamos orar de verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, do nosso próprio mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma semana maravilhosa para todos e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.